Olá meu irmão, olá minha irmã, seja muito bem-vindo à homilia dominical. E hoje Jesus quer nos mostrar, através da sua história, da sua parábola, sobre este relacionamento de Deus que por vezes foge à lógica humana. No evangelho que nós refletimos hoje, o evangelho de São Mateus, nós temos 3 dimensões que podem ser exploradas, por assim dizer, na nossa reflexão. A primeira dimensão é a questão histórica. Na questão histórica, nós percebemos a inserção dos pagãos à fé católica, à fé cristã. Nós temos também a dimensão espiritual, na qual nós percebemos a bondade de Deus para com todos nós, para com sua igreja, que é diferente da lógica humana. E nós temos também uma terceira dimensão, que é a dimensão sociológica, que a gente entende um pouco de como era na época de Jesus, tendo em vista que Jesus usava daquilo que era cotidiano, daquilo que era comum na vida dos seus seguidores, para poder ensinar sobre a palavra de Deus. E o Evangelho discorre sobre um senhor que saiu de madrugada para chamar empregados para a sua vinha. Queridos irmãos e irmãs, a vinha aqui nada mais é do que o povo de Deus, o povo que é chamado a dar frutos para que cada vez mais o reino aconteça. E assim, o chamado de Deus é contínuo e é para todas as pessoas. Notemos que o chamado acontece em diversas partes do dia. E diante deste chamado, Deus nos convida a sempre estar a serviço do seu reino. Ele nos promete um prêmio, nos promete uma paga diante do nosso serviço. Uma moeda que era o comum de se pagar os funcionários daquela época. Aqueles que foram chamados por último, foram chamados às 5 horas da tarde. Queridos irmãos e irmãs, às 5 horas da tarde, faltava apenas 1 hora para encerrar, por assim dizer, o expediente. Mas depois, quando o Senhor vai fazer o acerto, esta pessoa ganha o mesmo tanto do que os outros que trabalharam o dia todo. Lembremos que o Senhor, segundo Jesus, não foi injusto, porque ele pagou aquilo que ele tinha prometido. Porém, aqueles que tinham trabalhado desde o início, desde a manhã, ficaram revoltados, porque na concepção deles, na concepção da meritocracia, eles teriam que ter ganhado mais. Quando o Senhor começou a distribuir o salário dos que começaram por último até os que começaram por primeiro, eles na cabeça deles falaram: oba, nós vamos ganhar mais. Porém, eles ganharam o mesmo salário. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs, para falar algumas coisas importantes para nós. Primeiramente, que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. E por vezes nós queremos enquadrar Deus na nossa lógica. Nós queremos enquadrar Deus naquilo que a gente compreende de mundo, naquilo que a gente compreende, por assim dizer, do outro, naquilo que a gente compreende do divino. E isso não acontece. Nós sabemos que Deus é infinitamente maior do que aquilo que nós compreendemos na nossa concepção. E depois, nós bem sabemos, queridos irmãos e irmãs, que Deus dá abundantemente a sua graça. Deus dá abundantemente aquilo que nos faz crescer, que nos edifica. Porém, cabe a cada um de nós dizermos sim ou não a Deus. Lembremos, e assim nós podemos fazer uma analogia, que nós temos um jarro, uma vasilha em nossas mãos. E a graça de Deus é abundante. O que vai depender do nosso proveito desta graça é o tamanho da nossa vasilha. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos cada vez mais preparar o nosso coração, preparar a vasilha do nosso coração para que acolhamos ainda mais esta graça infinita que norteia a nossa vida e que nos inunda de bênçãos. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e que não sejamos como os fariseus, porque aqui aqueles que querem receber mais são os fariseus, que acham que por ser fiéis à lei, que acham que por ser fiéis àquilo que Deus fez para cada um deles,
eles merecem receber mais. Nós sabemos que não é assim. Abramos o nosso coração na gratuidade para que a graça entre e nos inunda cada vez mais de acordo com a vontade de Deus e não da nossa. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.